abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Paulo se regozijava, irmãos, por cumprir no seu próprio corpo o resto das aflições de Cristo. E a si mesmo ele anunciava como um arauto, como um porta-voz da natureza de Cristo, numa revelação maravilhosa que ele teve, porque o Evangelho lhe foi confiado por Cristo. Ele não recebeu o Evangelho de ninguém, senão diretamente de Cristo. E foi colocado como coluna, como aquele que sustenta. A base é Cristo, ele é a pedra que sustenta toda a construção. Mas Paulo foi uma coluna na estrutura do conhecimento do gentio, isto é, daquele que não é judeu. Porque ele foi colocado para isso, para mostrar o grande mistério de Deus que estava escondido por muitas gerações. Desde o princípio, Deus escondeu com ele alguns mistérios. Mas o mistério mais maravilhoso que estava escondido com Deus é Cristo. Porque exatamente em Cristo Deus tinha escondido a misericórdia e a reconciliação. O castigo já estava dado, a sentença foi pronunciada, o pecado crassava, dominava, a morte reinava e não havia saída. Não havia escape. Que Deus não pode anular a lei que Ele mesmo criou, porque está escrito, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu torno-me a mim mesmo transgressor. Ele não podia quebrar a lei que Ele criou. Quem pecar morre. E o pecado, então, se espalhou. E todos morreram. Está escrito, eu procurei por um justo. E não achei nenhum sequer. Um homem íntegro, impecável, irrepreensível na plenitude do seu caráter, na integralidade de sua estrutura espiritual, de tal maneira que esse tal homem pudesse responder por Deus e pelos nossos pecados. Esse tal homem nunca existiu. Nem os anjos existiram com essa estrutura capaz de vir aqui,
tomando a nossa natureza, nos representar. Uma batalha que era praticamente perdida. Era preciso que alguém com a natureza humana enfrentasse toda a estrutura do pecado e as forças e as hostes da maldade e vencê-los. Vencê-los sendo diminuído na natureza humana. Isso estava escondido com Deus, era um plano secreto de Deus. Ainda que anunciado de forma velada, não estava patente aos olhos de ninguém. Havia os anúncios. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus havia de se abaixar na forma de um corpo humano. Deus iria se tornar humano, exatamente essa a mensagem. Deus ia se tornar humano e viria andar no meio dos homens. Essa que era a proposta. Esse era um mistério escondido que Paulo se gloriava dele. E ele combatia muito fortemente pelas igrejas. E não com combate como as pessoas naturais combatem. Porque tem duas formas de nós fazer combate, pela carne e pelo espírito. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se nós não sairmos para os confrontos carnais, nós perdemos então a nossa direção. Porque atrás de todo confronto carnal existe um mundo espiritual atuante. E ele sabia disso. Ele batalhava pela igreja, pelos irmãos, em oração, em jejum, vigília. E essa labuta de Paulo era nobre demais, bonita. E nós temos que entender isso aqui, sabe, irmãos? Nas nossas grandes pelejas, nós conseguimos ir muito mais longe e conseguiríamos resultados muito mais poderosos de joelhos do que em pé. Você de joelho é capaz de muito mais coisas do que você em pé. Esse é um segredo da nossa guerra. Porque, irmãos, a força de Deus é insuperável. Insuperável. Eu vejo as nações assustadas, vocês estão vendo aí, essas guerras. Há um temor calado, velado, que assusta as nações. Eles têm medo, todos têm medo, o pavor. É de que alguma nação um dia, num ímpeto, num momento de loucura, lance mão de uma arma nuclear e lance uma ogiva nuclear. Uma ogiva nuclear hoje não é como aquela que aconteceu em Nagasaki, Hiroshima. Ela pode acabar com uma nação inteira, com muitas nações, e pode deflagrar um conflito atômico, o que faria a Terra entrar no inverno atômico, seria o caos. Mas o poder de uma arma atômica está dentro do núcleo, que ninguém enxerga. É fissão ou fusão de átomos, são coisas invisíveis. Tem tanta energia escondida dentro dos átomos, que quando eles quebram ou fundem, liberam tanta energia, que faz uma bomba de destruição como jamais ninguém fez. Se um átomo é capaz de esconder tanta energia que liberando faz uma bomba que assusta o mundo, vocês imaginam o que não é capaz de fazer a humildade e a fé no coração de um crente, irmão? Ele destrói fortalezas. Destrói. Isso aqui não é uma